Bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Lá em Lucas 5:37, Jesus ele diz assim: "E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão." Amém? Por essa palavra. Então, o que Jesus está dizendo sobre vinho novo e odres velhos? Vinho novo é o Evangelho de Cristo. O vinho novo é a palavra que Jesus vem trazer para nós. E os odres velhos são os religiosos, que são os vasos velhos. Então não tem como você trazer uma palavra para aqueles religiosos fanáticos ou aquelas pessoas católicas que vivem no que o padre fala, ou aqueles crentes que vivem nas pregações dos pastores antigos, trazendo religiosidade, trazendo paradigma. Então a pessoa ela não recebe. Por isso que muitas vezes, quando você vai falar de Deus para algumas pessoas, eles não aceitam, eles não suportam. Por quê? É o odre velho, é o vaso velho. Então, quando você pegar um vinho novo, que é o Evangelho de Cristo, que é a palavra do Evangelho, e quando você traz isso para esta pessoa, ele fala: não, mas eu aprendi assim, os meus pastores, os meus pais, ou o padre, eles me ensinaram assim. Então, o que significa isso? Significa que esta pessoa, ela recebeu coisas antigas, coisas do passado, e ela não aceita. Ela não aceita. Ah, não pode usar barba. Ah, não pode ir na praia. Ah, não pode usar brinco, não pode usar batom. Então, são odres velhos, com tradições velhas, são as tradições dos anciões, dos velhinhos, e não vai entrar no coração dele. É muito mais fácil você ganhar uma pessoa para Cristo que não conhece o Evangelho, que não conhece a palavra, do que você reconquistar um que já está impregnado com ideias, com pensamentos, com paradigmas, coisas antigas, que está enraizada no coração dele, está enraizada na mente dele. Então ele não vai aceitar. Ele vai te odiar, ele vai ter raiva de você, ele vai defender a igreja dele, ele vai defender o padre ou o pastor dele, mas ele não vai abrir o coração para receber a graça, porque ele vive o Velho Testamento, ele vive a religiosidade, a religião. Ele não vive em Cristo, ele não vive para Cristo, ele vive para a igreja, ele vive para o padre ou os pastores antigos, para os anciões, mas ele não vai abrir o coração para receber a graça do Evangelho de Cristo. Por que Jesus foi assassinado? Por que Jesus morreu? Porque eles não suportaram a doutrina de Cristo. Eles queriam viver o Velho Testamento, eles queriam viver pela lei. Jesus veio trazer a graça, a liberdade, a salvação. Jesus veio tirar-os da escravidão, não da escravidão dos romanos, mas da escravidão da cegueira espiritual. E eles não aceitaram. Então, se você não aceita Cristo, se você não aceita a graça do Evangelho, porque Cristo ele morreu, por isso derramou o sangue para que você fosse livre, então você é um odre velho, um vaso velho, um religioso que está vivendo os paradigmas da religiosidade. Então medita nisso, pensa nisso, compartilha esse vídeo e medita para que você seja livre, não escravo de igreja, de padre ou de pastores. Amém? Fica na paz do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. O glória.